a introdução da crônica, né? Assim, já trabalhei com vocês crônica narrativa, certo? E hoje nós vamos trabalhar crônica descritiva, tá bom? Aí você vem e me pergunta, tia, vai cair na prova, né? No simulado crônica? Não, o que vai cair no segundo simulado da próxima semana vai ser o gênero fábula, certo? Por quê? Eu trabalhei com vocês conto, trabalhei com vocês fábula e agora eu estou trabalhando com vocês crônica. Como é que eu vou fazer? O primeiro simulado foi conto, certo? O segundo simulado agora que vocês vão fazer na próxima semana vai ser fábula. E o terceiro que vai ser, no caso, a prova bimestral, vai ser crônica, ok? Então, ó, eu estou trabalhando esses 3 gêneros e eu vou trabalhar os 3, tá bom? Então, até a prova bimestral, ainda vou trabalhar 2 crônicas diferenciadas com vocês. Vou trabalhar hoje, certo? Crônica descritiva. Na próxima semana, nós vamos fazer uma volta ao gênero fábula, e aí sim, aí vocês vão fazer, né, o simulado de vocês em cima da realidade da fábula. Vocês podem dar uma olhadinha lá nos slides que eu coloco lá na sala de aula, fábula, tá certo? Por que eu já estou dizendo isso para vocês? Porque na segunda-feira eu não vou ter aula com vocês, porque vai ser o simulado e eu não tenho aula com vocês, tá certo? Porque isso é até a terceira aula. Então, já estou dizendo para vocês, o simulado da próxima semana, que é o segundo simulado, o conteúdo é fábula, tá certo, gente? Então, vamos aqui. Hoje, certo? Eu vou. Sim, próxima semana vocês já vão fazer o segundo simulado, tá bom? Que no caso o gênero vai ser fábula, certo? Esse gênero que eu estou trabalhando com vocês, né? Crônica, que já é a terceira aula, vai ser na prova bimestral, que vai ser no fim do mês, se eu não me engano, dia 27. Certo? Pois é, Letícia, mas é porque como o tempo ficou assim meio curto, certo? Aí depois se ajeita, mas é porque realmente, porque senão não dá para fechar o nosso segundo bimestre, viu, amor? Aí por isso que já vai ser na próxima semana, certo? Porque nós temos que fechar o segundo bimestre. Aí vai ser o seguinte, mas vocês estão percebendo que as provas, elas estão sendo bem simples, né, gente? E o que vocês vão estudar, já estou dizendo a vocês, na área da literatura, vocês vão estudar fábula. Não esqueça, certo, gente? Crônica vai ser na prova bimestral, tá bom? Que vai ser no dia 27 desse mês também. Então, vamos lá, né, gente? Vamos viajar aqui nesse conteúdo, certo? Bem simples, gente, esse conteúdo, ele é bem simples mesmo, certo? Não tem como ficar muito... você se confundir, não. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Coloca aí um ok ou que não. Muito bem. Então, vamos aqui. Vocês estão percebendo, né, que eu coloquei aí, gente, uma pessoa, um homem, né, dentro de um vidro, certo? E ele está lendo um livro. Eu pergunto a vocês, o que significa, pessoal, esse homem, certo, lendo aí dentro desse vidro? O que vocês acham que significa? Quem gostaria de falar? O que significa esse homem aí dentro desse vidro? Vocês pensam que é o quê? Deixa eu explicar para vocês. É o quê? É uma concentração
Sim, sim, Sara. Ele está na zona de conforto, ele está concentrado. Isso. Ele está na sua zona de conforto, ele quer estar isolado para ter uma concentração, né, bem melhor. De fato, né, Letícia? Se você for pensar, sim, então ele entra realmente no mundo dos livros, certo? Perfeito, gente. É realmente o que vocês estão falando mesmo, certo? É esse pensamento que eu queria transmitir para vocês. Realmente é isso mesmo, ok? Perfeito. Então vamos lá, né? Seguir aqui na nossa viagem. Eu trouxe aqui para vocês um conselho do dia, certo? Ah, tia, conselho? Conselho não é muito bom, não, tia. Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, certo? Mas eu trouxe aqui um conselhozinho para vocês. Não permita que ninguém limite seu espaço, diminua seu valor, roube seus sonhos, atrapalhe seu sorriso, estreite seu caminho, nem te impeça de avançar. Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz de Deus ao seu coração. Os outros só acham, mas Deus tem certeza de quem você é. E isso já basta. Conserve o bem que você tem. Esqueça o que dói. Perdoe os que te ferem. Desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor. Ela torna tudo melhor. Certo, gente? Essa mensagem eu quero transmitir da seguinte forma: não deixe que ninguém apague o brilho que você tem. Não deixe que ninguém lhe diminua. Não deixe que as pessoas digam o que você tem que fazer. Faça, siga em frente. Busque o que você realmente quer, certo? Conquiste o que você almeja, o seu objetivo, os seus sonhos, certo? Essa é a mensagem que eu quero realmente transmitir para vocês, certo? Uma mensagem positiva, uma mensagem de autoestima, uma mensagem mostrando, apontando que você tem capacidade, que você é capaz, ok? Antes de eu ir realmente para o conteúdo propriamente dito, certo? Eu vou trabalhar aqui, eu vou passar, vou fazer logo com vocês a chamada, certo? Aí, como é que eu vou fazer essa chamada? Eu vou dizer o número, aí você pode colocar aí no chat, ok? Ou então habilitar o microfone e responder, certo? Já para me fazer aqui a frequência de vocês, ok? Vamos lá. Número 2, número 2, 3, 4, 5, 6. Camille, responde, Camille. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 29, gente, 28, 29, 30, 31. Ok. Vamos aqui, né? Então, vamos seguir, certo? A nossa linha de raciocínio, chegando agora, né, no nosso conteúdo, certo? Do dia, que no caso vai ser crônica descritiva, certo? Bem simples, vocês não vão sentir dificuldade nessa crônica. Por quê? Porque também é uma crônica relacionada, certo, ao nosso cotidiano, como eu já falei para vocês na introdução. Toda crônica ela trabalha com a linguagem do cotidiano, uma linguagem do dia a dia, uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, certo? Então, vamos identificar, entender, compreender como eu vou escrever uma crônica descritiva. Então, vamos lá. Primeiro, explora a caracterização dos seres animados e inanimados num espaço, fazendo com que o leitor os visualize de forma precisa, como numa pintura, numa fotografia ou até mesmo em um filme. Tia, como assim, tia? Vamos lá. Você está assistindo um filme, certo? E um colega seu não assistiu. Mas você gostou muito daquele filme, certo? Então, você vai fazer uma crônica descrevendo aquele filme, certo? Para um colega, ou até mesmo para um caderno que você selecionou para escrever crônicas. Então, você vai realmente descrever aquele filme. Tia, mas aí eu descrevendo aquele filme, eu vou utilizar personagens? Não, é interessante que você não utilize personagem, certo? Porque você está descrevendo o que você entendeu. Você está descrevendo, certo? Acontecimentos do filme, ok? Tia, por que essa crônica tem a ver com fatos do cotidiano, se é um filme? Porque você está assistindo naquele dia, naquele momento real, certo, gente? Então, é por isso que é uma crônica descritiva, certo? Porque você está assistindo, porque você gostou, porque você quer transmitir para um colega, certo? Mas digamos que eu vou, né? Eu saio ali na rua, no centro, certo? E eu me deparo com um cartaz imenso, certo? E esse cartaz, ele tá lá, né? Divulgando uma marca de uma roupa, divulgando um jogo, divulgando um curso, divulgando um vestibular, divulgando uma faculdade. E eu quero descrever para um colega, certo? E eu começo a escrever. Então, essa forma que você está escrevendo, ela é considerada uma crônica descritiva. Você está descrevendo fato, acontecimentos do seu dia a dia, certo? O que você está vivenciando no momento, ok? Uma fotografia, um anúncio, tudo você vai descrever, ok? E a crônica descritiva também, pessoal, ela é dinâmica. Por que, Lidiane, que você considera dinâmica?
Por quê, gente? Porque ela é dinâmica. Porque é através de uma fotografia, é através de um filme, é através de um anúncio, é através de algo que eu estou visualizando, de algo que está chamando a minha atenção e eu quero chamar a atenção de outra pessoa, certo? Para aquele assunto, ok? Então, é por isso que ele é dinâmico. É por isso, certo, que eu estou utilizando essa dinâmica, porque eu estou visualizando e eu quero descrever para outra pessoa, ok? Pode ser pelo WhatsApp? Pode sim. E melhor, a partir do momento que eu estou utilizando essas ferramentas, certo? O que acontece? Fica bem mais dinâmico. Eu posso mandar figurinha, eu posso mandar algo engraçado. Isso tudo, né, está relacionado à dinâmica do meu texto, certo? Outra característica, crônica descritiva, trabalha com a linguagem conotativa. Eu tenho certeza que vocês já sabem a diferença de uma linguagem conotativa para uma linguagem denotativa, mas eu trouxe novamente, certo? Uma explanaçãozinha de uma linguagem denotativa e de uma linguagem conotativa, ok? Por que, tia, que a senhora trouxe? Porque tanto a linguagem conotativa como a linguagem denotativa, certo? Vocês vão trabalhar com esses dois tipos de linguagem a vida toda. Vocês vão trabalhar agora, estão trabalhando essa linguagem agora, e vocês vão trabalhar no ensino médio os 3 anos, certo? Linguagem denotativa, linguagem conotativa. Qual a diferença da linguagem denotativa? Qual a diferença da linguagem conotativa, certo? Existe diferença entre as duas linguagens. Então, vocês vão trabalhar. Na faculdade, vocês vão trabalhar. No dia a dia, certo? Tudo vocês vai estar presente esses dois tipos de linguagem na vida de vocês. Tanto a denotativa como a conotativa, ok? Sei que vocês já sabem, mas eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho. Trabalha também, pessoal, com os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos, pessoal? Quem que sabe me dizer quais são os 5 sentidos? Quem pode me falar aqui os 5 sentidos? Quais são os 5 sentidos? Bem simples. Uma pessoa aí para me dizer os 5 sentidos. Vamos lá. Quais são os 5 sentidos? Sim, os 5 sentidos da nossa vida, que desde o começo eu entendo, ó. Explora os 5 sentidos. Muito bem. O tato. O que mais? O paladar. O que mais? O olfato, a audição e a visão. Exatamente. Então, ela trabalha, gente, com esses 5 sentidos. Como assim, tia? Por quê? Por quê? Porque ela está visualizando, ela está escutando, certo? Ela, muitas vezes, ela está ali sentindo o gosto daquela comida e depois ela vai escrever, certo? Porque a crônica descritiva, ela trabalha com toda essa dinâmica, certo? Muitas vezes eu vou descrever uma comida, certo? Na minha casa, num domingo, numa festa, num churrasco, e eu vou transmitir para aquela pessoa que está lendo aquela crônica todo o sentimento, certo? Eu estou escrevendo ali. Então, por que que tem, né, todos esses 5 sentidos? Porque usa essa dinâmica, certo? Usa toda essa dinâmica. A visão, certo? A audição, tudo, certo? Usa todos os 5 sentidos e transmite, certo? E coloca ali no papel. A crônica descritiva também, pessoal, ela utiliza bastante adjetivos, certo? Ela utiliza os adjetivos. Então, vocês estão percebendo que é bem simples, né? Uma crônica descritiva. Primeiro, certo?
eu vou, para me escrever uma crônica, eu posso identificar através de fotografia, através de imagens, através de uma gravura, através de um filme, através de um noticiário, através de um documentário, certo? Você já tem esse leque, certo? De informações para conseguir escrever o texto. Depois eu vou utilizar o quê? Uma dinâmica para me conseguir escrever para que o leitor tenha o gosto, certo? Pela leitura que eu estou fazendo. Em seguida, eu vou utilizar uma linguagem simples, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, porque eu vou utilizar uma linguagem conotativa. Em seguida, eu vou utilizar os 5 sentidos. Tia, mas é obrigatoriamente eu usar os 5 sentidos? Não. Mas você pode usar os 5 sentidos. Então, você pode, né, pegar um desses sentidos para você conseguir transmitir para o leitor. E você também utiliza adjetivos no seu texto, ok? Como eu falei para vocês, já é do conhecimento de vocês, né? Que vocês, eu tenho certeza que já existe essa riqueza de conhecimento de vocês, da diferença do sentido da linguagem denotação e da linguagem conotação. A linguagem denotação está relacionada ao sentido real, ou seja, ao sentido do dicionário, certo? É algo que o leitor ele vai precisar, né? Pesquisar, ele vai buscar um conhecimento de um dicionário, certo? Esse conhecimento para enriquecer o texto. Muito bem, por isso que muitas vezes, Ítalo, é interessante que o professor ele traga aqui essa explanação, porque muitas vezes o aluno sabe sentido real, sentido figurado, mas muitas vezes ele não tem assim esmiuçado, certo? É por isso que quando eu estava planejando a aula, eu disse, não, eu vou esmiuçar aqui para os meninos. Mesmo sabendo, né, que ele já tem esse conhecimento, mas eu acho interessante esmiuçar mais um pouquinho. Então, o que acontece? Denotação é uma linguagem, certo? Que está relacionado ao sentido real da coisa, certo? É um texto que o aluno, o escritor, ele vai utilizar uma linguagem formal, certo? Muitas vezes o leitor, ele, para entender o que está escrito ali, ele vai recorrer ao dicionário. Agora eu pergunto a vocês, a crônica, ela utiliza essa linguagem, a denotação ou a conotação? Quem aqui sabe me dizer qual é a linguagem que a crônica trabalha, gente? Porque, olha, só lembrando a vocês que a crônica trabalha com fatos, acontecimentos do dia a dia, do cotidiano. Então, qual é a linguagem apropriada para me trabalhar numa crônica? É a denotação ou é a conotação? Hum? Olha, gente, é assim, ó. A linguagem a denotação, ela utiliza uma linguagem culta, certo? Uma linguagem que muitas vezes o leitor, ele vai buscar o dicionário para entender o que está escrito, certo? Já a linguagem, né, conotação é uma linguagem no sentido figurado, é uma linguagem simples, é uma linguagem clara, tá certo? Objetiva. Aí eu pergunto a vocês, a crônica, utiliza uma linguagem, certo? Relacionada à denotação ou relacionada à conotação? Pode voltar atrás, viu, Rita, na tua opinião. Ah, tá. Exatamente, conotativo. Por quê? Porque utiliza uma linguagem simples, certo? É aquela linguagem que qualquer pessoa consegue entender o que você está transmitindo. Qualquer pessoa consegue ler uma crônica, porque ela utiliza uma linguagem simples, uma linguagem popular,
Ok? Então, denotação, não esqueçam mais, gente. Sentido real, certo? Conotação, sentido figurado. Uma linguagem simples, certo? Uma linguagem comum, uma linguagem objetiva. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplozinhos. Denotação está relacionado ao sentido real. Aí eu trouxe aqui o exemplo para vocês. O pássaro voava pelo céu da cidade. Isso é verdade ou é mentira? O pássaro ele voa ou não, gente? É algo real ou não? Sim, o pássaro voa. O pássaro voava pelo céu da cidade. É um sentido real, certo? Relampejou durante a tarde. No caso, hoje, né, gente? Eu coloquei à noite, mas eu já estou usando a linguagem, né, do tempo real. Sim, certo? Então, gente, o que que acontece? Isso aqui é o sentido real. Agora eu estou utilizando o mesmo sentido, certo? Mas será se realmente isso é real? Isso é verdade? Quando eu digo o carro voava pelas ruas da cidade, o carro voa, gente? Eu estou utilizando o sentido figurado. Eu estou dizendo que o carro, né, passou rápido pela cidade, certo? Com uma velocidade imensa. Mas o carro, ele não voa, certo, gente? Quando diz o carro voava pelas ruas da cidade, não, o carro não voa, certo? Então, estou utilizando o sentido figurado. Isso não é real. Seus olhos relampejaram de ódio. Eu estava com muita raiva, certo? Os meus olhos estavam brilhando de raiva. Mas ele não vai sair raios pelos meus olhos, certo? Eu estou utilizando no sentido figurado. E quando eu estou utilizando no sentido figurado, eu utilizo uma linguagem relacionada à conotação. Quando eu estou utilizando o sentido real, quando eu estou utilizando o sentido do dicionário, eu trabalho com a linguagem denotativa, ok? Aí, mesmo assim, eu trouxe aqui um gráficozinho para vocês, certo? Relacionado à linguagem. A linguagem, pessoal, ela pode ser denotativa, como ela também pode ser conotativa. Por quê? Porque depende muitas vezes do momento, da situação que você está vivenciando. Todo mundo usa essas duas linguagens. Todo mundo usa a linguagem relacionada à denotação, como também a conotação. Todo mundo usa, certo? Tem ocasião que você utiliza a denotação e tem ocasião que você utiliza a conotação. Só que eu tenho que identificar a diferença de um para o outro. Denotativo, sentido real, sentido dicionário, certo? Conotativo, sentido figurado. Uma linguagem simples, uma linguagem relaxada, uma linguagem comum, certo? Mas as duas são linguagem. Pode ser tanto denotativa como conotativa, as duas podem ser linguagem. Elas são linguagem, ok? Então, denotativa apresenta o sentido não figurado, certo? Ela apresenta um sentido real, um sentido certo, um sentido exato, certo? Já a linguagem conotativa apresenta, sim, um sentido figurado. É mais comum, certo? Na linguagem denotativa, apresentar em textos não literários, certo? E é mais comum, certo, em uma linguagem conotativa em textos literários, certo? Vocês podem observar aí o gráfico, certo? Que está relacionado bem direitinho às duas linguagens, tanto a denotação como a conotação, certo? Sentido real, certo? Sentido figurado, certo? Qual texto que é apropriado utilizar uma linguagem denotativa e qual texto que é apropriado utilizar uma linguagem conotativa.
Ok, gente? Dúvida até aqui? De boa, posso seguir? Tem alguma dúvida, gente? Posso seguir? Então vamos lá. Certo. Aí eu trouxe aqui para vocês, pessoal, dois exemplos, certo? A mesma frase, ok? Só que a imagem é que vai fazer vocês identificar se está relacionada à conotação e se está relacionada à denotação. Olha aí. Primeira imagem, eu tenho o seguinte, certo? Uma senhora se olhando no espelho e ela diz o seguinte: eu odeio estes pneus, certo? Ela está se olhando no espelho e ela está dizendo: eu odeio estes pneus. Aí vem aqui, né, o besourinho aqui da dengue. Aí ele olha para o pneu, certo? E diz o seguinte: eu adoro esses pneus. Aí eu pergunto para vocês, certo? Qual dos dois utiliza a linguagem denotativa e a linguagem conotativa? A primeira imagem, qual é a linguagem que está sendo utilizada? Respondam aí para mim. Eu odeio estes pneus. Essa imagem, né? Essa primeira, ela está utilizando que linguagem? A denotação ou a conotação? Eu odeio estes pneus. Exatamente, Sara. Perfeito. Conotativo, né? Porque ela está utilizando o sentido figurado, certo? A mulher que está aí no espelho, né? E o sentido denotativo, que eu estou utilizando o sentido real, certo? Exatamente. Muito bem. Aí eu trouxe aqui também para vocês a resposta, né? Conotação, a da mulher no espelho, denotação, o do mosquito, ok? Como se faz uma crônica descritiva, certo? Então, vocês lembram que na semana passada eu também trabalhei com vocês dicas, né, de como se escrever uma crônica narrativa. E agora eu vou trabalhar com vocês como se escrever uma crônica descritiva. Primeiro, defina o tema da crônica. Isso aí, pessoal, ela vai servir para todas as crônicas, certo? Segundo, expresse sua opinião. Você pode dar sua opinião. Você vai assistir um filme e você vai dar sua opinião do filme, certo? Você vai escutar um anúncio, você vai dar a sua opinião. Então, é um texto que você pode expor sua opinião, certo? É interessante que nessa crônica vocês evitem personagens, certo? Tia não pode ter personagem? Pode, mas não é necessário, certo? Não imagine demais, não pense demais. Porque muitas vezes você pensa, e o texto fica um pouco, certo? Sem sentido. Não imagine demais. É interessante que você comece a rabiscar, certo? Para só depois você ir arrumando seu texto. Porque muitas vezes você pensa e não coloca no papel. Então, não imagine demais. Respeite o tamanho da crônica. Não esqueça que uma crônica ela é curta. E não esqueça que toda crônica ela precisa do começo, do meio e do fim. E se você não respeitar o tamanho da crônica, você vai escrever. Quando você se deparar, você não finalizou o seu texto, certo? Então, respeite o tamanho da crônica. A crônica ela tem que ser curta, ok? Não esqueça, como eu falei para vocês na aula passada, isso aqui é uma regra, pessoal, para todo o texto, certo? Revise sua crônica. Leia uma, duas, três, peça alguém para ler, é de suma importância. Isso daqui já serve para a vida, certo? Futura, para o profissional de vocês. Porque quando vocês forem prestar um vestibular, vocês vão precisar, certo? Ter essas regrinhas
Observe o que vocês estão escrevendo, certo? Tenha esse cuidado, ok? As crônicas fazem uso de diferentes assuntos para a sua forma de escrita. Como assim, tia? Por exemplo, se eu estou descrevendo um filme, ele tem uma forma. Se eu estou descrevendo uma fotografia, ela tem outra forma, certo? Então, a crônica, pessoal, ela tem diferentes assuntos para a sua forma de escrever, certo? O talento é um requisito básico para quem assume esse estilo, certo? O talento, a criatividade, a desenvoltura, certo? Isso daí fica com vocês, ok? Mesmo a ausência de assunto pode gerar conteúdo para o cronista. Muitas vezes, pessoal, eu não tenho assunto, mas eu começo a escrever e começa a fluir a ideia na minha cabeça, certo? Pois ele terá um estilo particular para tratar dos vários temas. Cada pessoa, certo? Tem o seu tema, tem o seu estilo próprio, certo? Daí o fato de existirem alguns tipos de crônica. É por isso que existe vários tipos de crônica, porque cada uma tem a sua particularidade, certo? Justamente em função da liberdade que se tem. É por isso que existe, pessoal, essa liberdade na crônica, porque não é um texto fechado, é um texto aberto. Existe essa liberdade, ok? Crônica descritiva é o quê? É um texto que gosta de explorar diferentes tipos de seres que têm ou não vidas. Ah, tia, eu posso escrever uma crônica que não tenha vida? Sim. Crônica descritiva? Sim. Você pode? Sim. Certo? Que moram ou não em um espaço vivo. Pode, inclusive, ser um objeto de pintura, certo? Isso daí pode sim gerar, certo? Uma crônica descritiva, certo? Depende muito da sua imaginação, do seu pensamento, da sua criatividade, certo? Isso tudo depende de você, exclusivamente sua, a sua capacidade, o seu entendimento, certo? Agora é sua vez, certo? Depois de tudo isso, certo? Agora vocês vão escrever uma bela crônica, certo? Descritiva. Vocês vão criar um belo tema, usar sua imaginação, sua criatividade, certo? Essa imaginação que vai realmente, ó, fluir na cabecinha de vocês, tá certo? Criar um espaço, um belo espaço, e como eu falei para vocês, é de suma importância esse espaço que vocês vão criar, que vocês vão imaginar, certo? E, por fim, faça uma bela ilustração, certo? A crônica também, ela tem esse efeito, certo? Essa liberdade, certo? De você fazer essa ilustração, ok? E eu finalizo, pessoal, com esse pensamento, certo? Ítalo gostaria de fazer essa leitura para mim? Só para a gente finalizar? Pensamentos em curto. Ítalo? Ah, tá certo. Joana gostaria de fazer? Pode ser. Não importa o quão lento você vá, desde que você não pare. Certo, gente? Eu finalizo com esse pensamento. Não importa se você é lento, não importa se você é rápido, o importante é que você não pare, certo? Então, finalizamos a aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã, tá certo?